Morgana na primeira. Um beijo. Jorginho, Lucy, tia Alessandra. Entre fios de... Isso aí não sei quem é. Vamos entrando, gente. Padre Aldo já tá chegando. Maria Cristina, Ângela. Lourdes está aí, Lourdes. Boa noite, Júlio. Boa noite, Lucy. A paz de Cristo. Tia Lúcia, boa noite, tia Lezinha. Tia Alessandra. Kátia está por aí também. Santo Antônio Caxambi é o padre, irmão. Deixa eu ver aqui, padre. Serjão tá aí, tia Cristina. Nádia aí também, Nádia. Padre, vou te chamar aqui, padre. Boa noite, tia Cristina. Boa noite, Serjão. Tia Marlene tá aí também. E aí, padre? Aê, muito bem. Boa noite. Deus te abençoe. Tudo bem, Andrezinho? Eu tava lendo aqui os nomes que estavam entrando. Aí Santo Antônio. Aí eu vi que era o senhor, a paróquia. É isso mesmo, correndo pelo Instagram da paróquia. Não, Mas uma alegria, né, André? Tá aí com esse povo todo aí que tá nos seguindo aí, né? Que bom. Alegria, para... Saudade do senhor. Também, André. Saudade também. Padre, vamos iniciar com uma oração? Eu vou fixar aqui também o tema, né? As 5 pedrinhas contra o mal. Vou botar assim, tá? Tá ok. Vamos lá. Foi, padre. Fixei. Pronto. Muito bem, André. Então vamos André, iniciar, né, com todos aqueles que estão aí já conectados, né, os que depois vão se conectando. Mas vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Aquela que foi cheia do Espírito Santo, Nossa Senhora, repleta do Espírito Santo. E graças a essa experiência como esposa do Espírito Santo, ela abraçou livremente a vontade do Pai na sua vida. E nós também nessa noite, sobre a ação do Espírito Santo, peçamos essa graça especial de abraçar livremente a vontade de Deus em nossa vida. Sempre costumo dizer para os paroquianos aqui que abraçar a vontade de Deus é sempre a melhor escolha. E eu acredito que seja a grande oração, que foi a oração de Jesus no Horto das Oliveiras, quando o peso do sofrimento e da dor caía sobre o seu coração, o pesava sobre o seu coração, e ele pediu que, se fosse possível, humanamente falando, se fosse possível, afastasse dele esse cálice, aquele sofrimento, mas que, ao mesmo tempo, a oração divina toma conta, invade o seu interior, e ele diz, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. É reflexo daquilo que Maria, também naquele momento em que o anjo lhe anunciou que ela seria a mãe do seu Salvador, mas que, com certeza, Maria, naquele momento, o milésimo de segundo passava pelo seu coração todas as dificuldades, todo o sofrimento, da dor que ela tinha que enfrentar. Mas ela abraçou a vontade de Deus. Que nós também, nesta noite, possamos pedir ao Senhor essa graça, que o Espírito Santo de Deus trabalhe os nossos corações, invade os nossos corações, nos conceda neste momento todas as graças necessárias para que possamos abraçar, ouvir com atenção aquilo que Deus nesta noite preparou para todos nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Padre. Amém. Padre, queria primeiro agradecer, né, sua presença aqui. O senhor não é nem convidado, né, Padre? O senhor é tão de casa já, que acho que fica até estranho te chamar de convidado, né? São quantos anos? Quantos anos que o senhor já conhece a gente? Deve ser o quê? Já 20? 16 anos, André. 16 já, Padre? 16 anos. 16 já, né? Tem 16 muitos anos. anos já, né? Eu Muitos anos. tenho 27, mas lembro desde que eu nasci, eu acho que o senhor já é aqui de casa já, né? Você eu conheço há mais tempo. Seguinte, né? Hoje a gente vai falar sobre as 5 pedrinhas, né? Uma mensagem de Nossa Senhora, né? Uma das mensagens mais importantes de Nossa Senhora de Medjugorje, né? Nas aparições. Onde ela nos dá as 5 pedrinhas para vencermos o mal, né? Em referência àquela passagem do Antigo Testamento que muitos conhecem, se não todos, né? Se referindo a Davi, que vence o grandioso Golias, né? É uma passagem longa, né, Padre? Então não vou ler ela toda aqui, mas eu vou ler só, antes de passar a bola para o senhor, ler só 2 trechinhos dela, porque ela se refere a essas 5 pedrinhas, né, que Davi vai ao rio e pega. Davi, que era muito menor do que Golias, né, e com aquelas pedrinhas, ele com aquela fé tremenda que ele tinha em Deus, ele vence o Golias, né? O Golias aí é a referência, quem é, né, o seu Golias hoje, né? Quem é aquele que você tem que vencer hoje, aquele mal que você tem que vencer hoje, né? Então, o Golias era do povo dos filisteus, né? E eles vão se enfrentar, o exército de Israel com o povo dos filisteus, e eles vão se enfrentar, a Bíblia diz, né, na colina, né? Um de um lado da colina, outro do outro lado da colina, e Golias então desce e se apresenta e fala o seguinte, né? Escolhei entre vós um homem e venha ele competir comigo. Aí olha só que interessante, Padre. Eu estava relendo essa leitura hoje, né, para a live, e olha só que interessante, né? Golias fala: se me dominar e me ferir, seremos vossos escravos. Se, porém, eu, Golias, o vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. Né? Dando a ideia do quê? Né? Quando nós não conseguimos vencer o mal, nós nos tornamos escravos do demônio. Né? Ele fala isso aqui bem claro. Né? E aí, só para pegar a referência, né, que Nossa Senhora fala das 5 pedrinhas, né? Ali Davi se apresenta ao rei Saul, né, e fala: olha, eu tô aqui. Eu confio em nosso Deus, ele não é capaz de vencer o povo de nosso Deus. Né? Então Saul vai lá e abençoa ele, então fala: vai com o nosso Senhor, que o Senhor esteja contigo. Né? E aí então Davi tomou na mão o seu cajado e escolheu no riacho 5 pedrinhas, aí as 5 pedrinhas, né? E as pôs no seu bornal. E aí a gente, né, já sabe a sequência da história, né? Davi, com o seu estilingue, ele acerta uma pedrinha na testa de Golias, Golias ali cai e ele tira a cabeça, né, de Golias e tudo mais. Bem, Padre, então são 5 as pedrinhas que Nossa Senhora nos fala, né? A primeira delas, né, eu falei com o senhor hoje, queria começar com a confissão, né? Que é uma das pedrinhas que Nossa Senhora fala nessa mensagem, né? E ela diz o seguinte: busquem a confissão pelo menos uma vez ao mês, né, Padre? Então, Padre, por que nós devemos buscar a confissão com frequência e de que maneira, né, devemos nos confessar para a gente tirar maiores frutos, né, Padre, da confissão? Né? A confissão, quando ela é válida, ela é sempre, né, Padre? Se ela foi válida, Deus perdoou os seus pecados, ela foi válida. Mas, apesar disso, você pode tirar mais ou menos frutos, né, da confissão quando ela é mais bem feita. Né, Padre? Então, por que isso? Por que buscar a confissão com frequência? Algumas dicas para confessar bem? Aí eu passo para o senhor, Padre, para a gente falar dessa primeira pedrinha, né, da importância do sacramento da confissão, né? Muito bem, André. Eu quero acolher todos aqueles que já estão aí conectados. É uma alegria poder refletir um pouco com vocês a respeito dessas 5 pedrinhas. E os nossos corações, André, em oração, estão também conectados, né? Porque hoje, quando eu meditava a respeito desse texto, né, que é bem longo também, mas 2 coisas me chamaram a atenção realmente, foi essa em relação ao pecado, né?
o que Golias diz, né? O que Golias diz foi exatamente isso que me chamou muita atenção na hora, né? Quando você estava falando, eu me lembrei. Exatamente. Porque era isso que eu ia falar, iniciar sobre isso, né? Porque realmente nós nos tornamos escravos do pecado quando nos deixamos ser vencidos por ele, né? E no momento em que vencemos o pecado, aí é uma experiência contrária. O escravo, o pecado se torna assim nosso escravo, né? Nós dominamos, temos o domínio sobre ele. E isso é grandioso, né? E a confissão, que é essa primeira pedrinha, que você falou, a confissão, como Nossa Senhora chama dessas 5 armas, né? Contra o Golias, né? Ou seja, o gigante Golias, a gente percebe que Davi era pequeno, né? E talvez o meu tamanho tenha sido menor, né, André? Não teve que ali com o Davi, né? Não, é grande. Mas Davi era pequeno assim. Parece que é pequena. É o celular que parece. Se alguém diz assim, qual é o tamanho do Davi? Imagina, quem me conhece sabe o meu tamanho, então é mais ou menos o tamanho de Padre Alto. Talvez um pouquinho mais ou talvez um pouquinho menos, mas eu acredito que seja um pouquinho menos. Mas, em todo caso, Davi era pequeno em estatura, né? Mas era grande espiritualmente na fé como o Golias, né? Então, Davi era um Golias na fé, né? Era um Davi na pequenez da sua estatura física, mas na fé ele era um grande Golias. Já Golias é o contrário, né? Era grande na estatura, volumoso na estatura, mas na fé era um pequeno Davi, né? Então, é por isso que nesse momento em que nós contemplamos essa primeira pedra, né, usada por Davi para vencer o gigante Golias, né, e que nós somos também convidados hoje, como Davi que nós somos, e vocês que estão nos acompanhando, né, cada um hoje assuma a identidade desse Golias. Não importa o seu tamanho. Se você é pequeno em estatura, como no meu caso, mas com certeza grande espiritualmente, gigante espiritualmente, Golias espiritualmente. Isso que faz a grande diferença. Porque dentro de cada um de nós deve existir um Davi da humildade. Davi foi humilde. Ele, mesmo pequeno, né, ele se colocou diante da grandeza de Deus. Isso faz toda a grande diferença. E essa primeira pedrinha que nós chamamos de confissão, ela exige de nós a pequenez de Davi e a grandeza na fé do Golias, né? A grandeza na fé do Golias. Ou seja, a nossa fé deve ser grande como Golias. Golias só não venceu Davi porque, mesmo com a sua grandeza em estatura, mas era tão pobre, era tão pequeno em espírito, tão pequeno na sua humildade, né, de reconhecer que existia alguém que era maior do que ele. E a confissão, para nos aproximar da confissão, o primeiro grande passo é esse. Primeiro é se revestir da humildade. O orgulhoso, ele não consegue confessar. Porque o orgulhoso, ele não sente necessidade nenhuma, ele não precisa. O orgulhoso, ele se abaixa em si mesmo. O orgulhoso, ele não admite jamais errar, né? O orgulhoso é aquele que já carrega consigo a certeza da vitória. Ou seja, o orgulhoso é aquele Golias. Confia demais no seu tamanho. Confia demais na sua capacidade, né, própria. Confia demais na sua alta estatura, né? E esquece de que é através dos simples, é através dos humildes, é através dos pequenos que Deus assim mostra a sua grandeza, né? Então, a confissão, o primeiro grande passo é se revestir dessa armadura da humildade, reconhecer as suas limitações e procurar se aproximar, né, buscar, porque tem que ser algo livre, né? Não pode ser algo que eu estou fazendo forçadamente. Tem que ser uma decisão livre, né? Eu preciso, né, tomar posse dessa primeira grande arma para vencer aquele que é o meu inimigo, que não está fora de mim, mas está dentro de mim. O nosso maior inimigo não está fora de nós, ele está dentro de nós. E como diz a carta de São Pedro, está como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Quantas vezes nós ouvimos o som desse leão rugindo dentro de nós, procurando nos devorar? E aí, Pedro vai dizer na primeira carta, resistires firmes na fé. Então, essa resistência, né, na firmeza da nossa fé, ela é fortalecida através de sacramentos, e a confissão é esse grande sacramento. É o sacramento que nós chamamos de reconciliação.
É o sacramento de reconciliação, de renovação, de transformação, e é também a confissão um sacramento de cura. Quantas pessoas buscam, né, têm sede, buscam a cura de cada dia, e esquecem que o sacramento da confissão é um sacramento de cura. E tem pessoas que dizem assim, ah, não, eu não vou me confessar não, porque eu vou pecar novamente. Então, para que se confessar? Se eu vou cometer o mesmo pecado? E aí eu sempre pergunto a essas pessoas, e parece ser uma pergunta idiota, mas eu sempre pergunto assim, André, você toma banho todos os dias? E a pessoa responde, sim, tomo banho todos os dias. Eu falei, mas então, por que você toma banho todos os dias se você sabe que vai se sujar de novo? Então, nós tomamos banho todos os dias para permanecermos limpos fisicamente. Então, espiritualmente também. Então, a confissão, né, esse banhar-se, esse lavar-se, esse purificar-se. Cada vez que nós confessamos, nós nos lavamos, nós purificamos o nosso coração. Então, a confissão serve exatamente para isso, né? Então, nós confessamos, temos consciência de que, com certeza, iremos pecar novamente, contamos com a graça de Deus para nos fortalecer cada vez mais, mas se eu sou do jeito que sou, já buscando a confissão, imagina se não buscasse. Então, é muito importante que realmente cada pessoa possa, primeiro passo é para fazer uma boa confissão. Mais uma vez eu repito, se revestir da humildade, reconhecer, né, os seus pecados e se arrepender profundamente. Porque não basta só reconhecer o pecado, mas não está arrependido, né? Ainda está preso, ainda está refém desse pecado. É preciso abrir mão. Não é nem válida, né, padre? Oi? Quando a pessoa não está arrependida, de fato, ela só fala da boca, a confissão não é nem válida, né? É verdade, a confissão não é válida. E o arrependimento vem de metanoia, que significa mudar de ideia, né? Ou seja, está disposto a mudar de vida. Está disposto a abraçar a conversão, né? Então, por isso que Nossa Senhora, quando vai falar dessas 5 pedrinhas, ela apresenta, não deixa de fora a confissão, exatamente porque ela sabe que essa aqui é a confissão, é esse caminho da restauração, esse caminho da vida nova, né? Então, por isso que é tão importante não termos medo da confissão, né? Temos medo da confissão, mas sempre buscar essa graça especial para nos fortalecer cada vez mais na nossa caminhada de vida. Eu, padre, na semana passada tive uma alegria muito grande, né? Um amigo meu, que não se confessava há 5 anos, a última vez que ele tinha se confessado tinha sido no casamento dele, né, somente, e ele foi buscar a confissão, né? E aí ele veio perguntar como é que devia ser feito, exame de consciência, isso, aquilo, né? Uma série de perguntas. E um pouco preocupado, assim, e se eu não colocar todos os meus pecados? Porque são 5 anos aí que eu não me confesso, afinal, né? E o que eu devo colocar na confissão? E eu falei, olha, expliquei para ele mais ou menos os pecados graves, como é que funciona e tudo mais. Falei, olha, pecado grave você tem que apresentar na confissão. Faça seu exame de consciência, né, padre? Mas assim, a pessoa, né, você que vai se confessar, fez seu exame de consciência, colocou ali com todo o seu coração, sem omitir nenhum pecado. Você não omitiu nenhum pecado, né? Foi lá, apresentou, se arrependeu, o padre fez a fórmula, né, que tem que fazer a fórmula, foi válida a confissão. Pronto. Saiu do confessionário, abriu a porta, deu 3 passos, lembrou de um pecado. Tá perdoado, padre? Se voluntariamente, se ele esqueceu aquele pecado voluntariamente, assim, por exemplo, assim, ele eu vou confessar, só que eu cometi um pecado e tal, e eu, de repente, estou com vergonha de falar com o padre, porque eu acho que o padre, de repente, vai, sei lá, as pessoas sempre acham que o padre vai chamar atenção. Escondeu, né, padre? Né? Propositalmente escondeu o pecado. Né? Então, se ela escondeu o pecado, né, então, mas era consciente que ela tem um pecado, então esse pecado não foi perdoado. Só é perdoado o pecado confessado, o pecado realmente que você tem a consciência dele e arrependimento dele, né? Por exemplo, se você esqueceu aquele pecado, é importante que na próxima confissão você procure o sacerdote e você possa confessar aquele pecado que não foi confessado, embora você tenha lembrado depois, né? Mas os pecados perdoados são aqueles pecados que naquele momento você tomou consciência dele, e no momento em que você se arrependeu, está arrependido profundamente dele, e aí sim aquele pecado que nós chamamos de que é absolvido, né? Você já volta para casa, mas você já não leva mais aquele pecado consigo, né? Essa é a grande graça da cura através do sacramento do sacramento da confissão, né? Aí eu falei isso para ele, ele ficou mais aliviado, né? Porque ele falou 5 anos. Eu falei,
Aí ele fez o exame dele de consciência, né? E foi uma graça muito grande para mim. Então eu fiquei muito feliz, né? Que ele é muito próximo meu. Um abraço E é para interessante, o meu André, as pessoas que diretor vão se espiritual, Padre confessar, né? Matheus. As pessoas que vão se confessar, sobretudo aqueles pecados assim mais graves, né? Por exemplo, só um exemplo concreto. Existem mulheres que, às vezes, por fraqueza na história da vida delas, chegaram a cometer o, 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 o pecado do aborto, por exemplo, né? Que é um pecado tão grave, nós sabemos disso. E, assim, naquela determinada realidade em que ela estava inserida, ela cometeu o pecado do aborto. Então, a pessoa fez, assim, 90 anos e nunca confessou o pecado porque ela tinha medo de ser julgada, ela tinha medo de ser condenada, né? E, assim, ela estava até arrependida e sempre chorava muito por causa disso. E interessante que depois que ela consegue abrir o coração, ela consegue confessar, ela recebe, assim, uma libertação, ela recebe, assim, É, uma cura interior, a cura através do arrependimento sincero. Ali parece que ela sela diante de Deus o seu arrependimento, porque até então, antes de confessar o pecado, parece que ela não tinha ainda se arrependido profundamente do ato que ela havia cometido, né? Então, a é, confissão, ela nos leva a isso, né? Nos leva a ingerir aquilo que aquela samaritana lá no poço, Jacó ingeriu, né? Ou seja, aquela água viva, né? Então, Jesus conhecia a história dela, e mesmo assim Jesus travou aquele diálogo para que ela pudesse, assim, para que ele pudesse lhe oferecer uma água que não era o H2O, que aquela mulher sempre vinha buscar ali, mas era uma água que ela não ia precisar mais voltar ao poço para retirar. E ela não entendeu, ela achava que Jesus estava falando sobre o H2O, que ela sempre vinha buscar ali, e ela disse, o poço é fundo, e nós não temos um balde por aqui, né? Um cântaro por aqui. Como nós vamos retirar esta água? E Jesus vai falar que a água que ele lhe propõe é uma água nova, né? E foi interessante ler aquele poço de Jacó, que Jesus estava sentado no poço de Jacó, dialogando com ela, e ali houve essa mudança, essa transformação, o alcance no coração daquela mulher pela fé, né? Então Jesus tinha sede da fé do coração daquela mulher. Então na Eucaristia, ou na confissão, que quase sempre o padre confessa sentado também. Dificilmente o padre confessa em pé, né? Só em situações assim, mas de repente, assim, que não houve a oportunidade de sentar, mas quase sempre o padre confessa ali, com a pessoa sentada ali ao seu lado, é a experiência ali do poço, é a experiência do encontro de Jesus na pessoa do padre e daquela samaritana que estava ali travando aquele diálogo com Jesus, né? bem, Padre, então a pedrinha número 1 foi, né? Não sei se vai dar tempo de falar de todas, mas vamos seguindo, né? Vamos lá ver se dá um tempo lá as 5 pedrinhas, né? Então, Padre, a nossa igreja tem 7 sacramentos, né? Nossa Senhora fala, então, na pedrinha número 1 da confissão e a número 2 sobre o outro sacramento, né? Dentre esses 7 sacramentos, tem 2 que nós temos que buscar com bastante frequência, né? Que é a confissão e a Eucaristia. E na mensagem, em Medjugorje, ela fala, busquem a Eucaristia, busquem a comunhão, se possível, diariamente. E aí, qual é assim depois essa pedra, ela vai falar sobre o Santo Rosário, né, Padre? Tem muitas pessoas que têm, de fato, a dificuldade de buscar a missa diária. E eu falo até em tempos normais, né? Não em tempos que nós estamos vivendo em si. Né? Mas a gente deve tomar também certo cuidado, né, Padre? Eu falava isso na live com o Padre Romo, aquelas pessoas até que comungam diariamente ou quase todos os dias, de tomar um certo cuidado de serem um pouco laxas, né? Um pouco dispersas, de certa forma, com a comunhão, displicentes, né? Vamos dizer assim. Né, Padre? Então, é como nós devemos nos aproximar, né, Padre, da comunhão diariamente, preparar, principalmente aqueles que comungam diariamente, né? Tem muitas pessoas, né, Padre? O senhor que já é padre há não sei quantos anos, mas há alguns anos já, né? Com certeza deve ter tido experiência daquelas paroquianas ou paroquianos que comungam todos os dias e a pessoa muda muito pouco, ou não muda, ou muda até para pior, muitas vezes, né? E o porquê que isso acontece, né, Padre? Por que a pessoa comungando diariamente é um sacramento, né? Que só operato, né? Assim, é um sacramento, Jesus ali está. Né? Por que isso ocorre, né? A pessoa comunga com frequência e como também buscar a comunhão com frequência, né? Com mais frequência, né? Ao menos.
Pois é, André. Então, esse segundo sacramento, né, das 5 pedrinhas, como você falou, 2 são sacramentos, né? O sacramento da confissão e o sacramento da Eucaristia. Nós sabemos que são 7 sacramentos, todos eles foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que existe um sacramento dos 7 que é o mais importante de todos eles e que Nossa Senhora coloca nesta listinha das 5 pedrinhas, que é o sacramento da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia é o sacramento mais importante. Assim, padre, mas todos os sacramentos são importantes? São importantes, né? Mas o sacramento do batismo, que é a porta que se abre para os demais sacramentos, e sem o sacramento do batismo eu não posso receber o sacramento da Eucaristia? Não posso. Ele não seria o sacramento mais importante, padre? Você poderia me perguntar, né? E se perguntar a Nossa Senhora, ela vai responder também. Né? Ou seja, não. O sacramento do batismo não é o sacramento mais importante, embora seja a porta que se abre para os demais sacramentos. Ele é o sacramento, o batismo é o sacramento mais necessário, porque sem ele eu não posso receber os demais. Mas o mais importante é a Eucaristia. Por quê? Porque é presença real de Cristo. E uma das coisas que nós devemos ter muito cuidado é não nos acostumarmos com esse sacramento. A Eucaristia não pode se tornar um costume, né, digamos assim, mecanizado na nossa vida. Eu fazer apenas por uma obrigação. Aí eu tenho que comungar todos os dias, não por amor, mas por obrigação. Né? Então a Eucaristia não pode ser um gesto, né, de obrigação do fiel, mas tem que ser um gesto de profundo amor. E ali nós sabemos que na Eucaristia está presente quem? O próprio Cristo. Né? Ele, no momento em que estava ali celebrando a primeira missa, e só celebrou uma também, né? A primeira e única e última missa, ali com 12 homens apenas. Ele pega aquele pão e diz, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. E depois pega o cálice com vinho, diz, tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. E Jesus não disse assim, isto representa o meu sangue, isso simboliza o meu sangue, isso simboliza o meu corpo. Sabemos que a Eucaristia não é um símbolo. Sabemos que a celebração da Eucaristia não é uma repetição, não é uma encenação teatral. Mas nós sabemos que a Eucaristia é o que nós chamamos de memorial. O que é o memorial? Memorial é a atualização do mistério. E é por isso que cada vez que o padre celebra a Eucaristia, na pessoa de Jesus Cristo, né, ou seja, em persona Christi, na pessoa de Cristo, o padre repete as mesmas palavras de Jesus. Tomai todos e comei. Isto é, o padre não diz, isto é o corpo de Cristo. O padre não diz, isto é o sangue de Cristo, né? É bonito isso. O padre repete as mesmas palavras, diz, isto é o meu corpo. E depois pega o cálice com vinho e diz, tomai todos e bebei, isto é o meu sangue, né? O padre, naquele momento, ali, representa o próprio Cristo, né? E é por isso que ali se torna presença real de Cristo. O momento que nós chamamos de epíclese. A epíclese é o momento da invocação do Espírito Santo. Não sei se vocês, talvez algumas pessoas não saibam disso. E as pessoas perguntam, padre, quando é que de fato aquela partícula, né, deixa de ser partícula e se torna hóstia? Né? Hóstia é ali a presença, já é a presença real de Cristo no nosso meio. É o momento da epíclese. O momento em que o padre diz, invoca o Espírito Santo e estende as mãos sobre aquelas oferendas do pão e do vinho e traça sobre ela o sinal da cruz. Ali o padre pede que aquele pão seja transformado no corpo e aquele vinho seja transformado no sangue de Cristo. Ali acontece o que nós chamamos de mistério. Né? É o mistério da transubstanciação. Aquele pão se torna corpo, isto é o meu corpo, e aquele vinho se torna sangue, isto é o meu sangue. Então, o grande mistério acontece ali. Né? E aquele mistério é a presença viva de Cristo no nosso meio. Eu sempre costumo dizer que a Eucaristia, André, é o cumprimento da promessa de Jesus. Com as suas últimas palavras. Jesus, antes de subir ao céu, na ascensão, as últimas palavras do Evangelho de Mateus, Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos séculos. Essas foram as últimas palavras de Jesus, antes de subir aos céus. E depois não falou mais nada. E a Eucaristia é o cumprimento desta promessa. Toda vez que nós participamos da Eucaristia, toda vez que nós recebemos a Eucaristia, nós temos a certeza de que Jesus está conosco. E Jesus e a presença de Jesus na nossa vida, ele não tem prazo de validade. Aí eu comunguei na segunda-feira e estou sem Jesus na terça.
E estou sem Jesus na quarta. E estou sem Jesus na quinta. Não, Jesus não tem prazo de validade. Não tem lá dizendo assim na Eucaristia, vencimento, dia 8 de julho de 2020. Não tem. Jesus não tem vencimento. E é por isso, André, que eu, você e vocês que estão aí nos acompanhando, nós nos tornamos o que nós chamamos de sacrário vivo. No sacrário nós temos a presença real de Jesus ali presente. Jesus se faz presente no sacrário. Tá ali, toda vez que eu entro na igreja e eu me aproximo da Capela do Santíssimo Sacramento, eu procuro aonde está Jesus presente na Eucaristia. Vamos à Capela do Santíssimo. E lá Jesus, eu sei que Jesus está lá, mas eu esqueço muitas vezes que Jesus está dentro de mim. Jesus está no meu irmão. E é por isso que nós comungamos não somente da Eucaristia como pão, né? Mas nós comungamos também da presença do irmão. Jesus está presente no meu irmão. Nós comungamos através da palavra de Deus. A palavra de Deus também é alimento para nós. Nós comungamos através da presença do sacerdote. O sacerdote é um outro Cristo para nós. Então, existem muitas formas de receber Jesus, de comungar Jesus, de acolher Jesus no nosso coração. E é por isso que é importante que a Eucaristia na nossa vida. E no momento em que nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo, ou somente só o corpo de Cristo, porque às vezes as pessoas perguntam, padre, mas eu recebi Jesus só pela metade, recebi só o corpo, né? E eu não vou receber o sangue de Cristo, né? As pessoas perguntam assim, né, na missa, porque a maioria das igrejas, elas não dão nas duas espécies, no corpo e no sangue. Elas dão somente uma espécie no corpo, né? Então, quando alguém pergunta assim, mas eu recebi Jesus pela metade? Não, não recebemos Jesus pela metade. Jesus está ali por inteiro. Em cada fragmento da Eucaristia que fica na nossa mão, e é por isso que nós devemos ter muito cuidado, que qualquer fragmento de Jesus que fica na nossa mão é Jesus inteiro. Não existe um corpo sem sangue. E não existe um sangue sem corpo. Se você comungar somente o corpo de Cristo, está comungando o corpo e o sangue de Cristo inteiro, por inteiro. Se você comungar somente o sangue de Cristo, você está comungando também o corpo, porque você nunca viu assim, o sangue andar sozinho por aí, de alguém, ou o corpo andar sozinho por aí. Hoje eu fui na rua e encontrei o sangue do Padre Aldo. Estava passeando lá no centro da cidade. Não, não existe isso. Aí eu andei pela rua e vi só o corpo do Padre Aldo, mas não tinha sangue no meio da rua. Não existe isso. Então, é uma composição, né? Então, ali está, na Eucaristia, está o corpo e o sangue de Cristo. Por isso que é importante, as pessoas que têm a oportunidade de poder comungar todos os dias, né, é uma graça especial. Porque você recebe Jesus ali por inteiro no seu coração. A Eucaristia é esse alimento de salvação. Alimenta nossa alma, nutre o nosso coração, nos fortalece cada vez mais na fé. Esse tão sublime sacramento, né? É o maior de todos os sacramentos, né? Porque é a presença real de Cristo no nosso meio. Então, as pessoas que no seu dia a dia, né, têm a oportunidade de receber Jesus na Eucaristia, né, recebam, mas como se fosse a primeira vez. E se fosse também a última vez. Pela primeira vez, quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, na nossa primeira comunhão, que emoção. Você deve lembrar da sua primeira comunhão, né, André? Eu também lembro da minha primeira comunhão. Há mais de 40 anos, não, mais de 30 anos, eu fiz a minha primeira comunhão. E assim, mas até hoje eu lembro do dia da minha primeira comunhão. Foi um dia inesquecível. Eu posso dizer para vocês que foi o dia mais feliz da minha vida, porque foi um dia que eu recebi Jesus pela primeira vez na Eucaristia em meu coração. Então foi um dia realmente inesquecível, né? Jesus quis, o sangue de Jesus, quis naquele momento se misturar com o meu sangue. O corpo de Jesus quis se misturar com o meu corpo. Então foi um momento extraordinário naquela primeira experiência. Então, aquela primeira experiência, aquela primeira grande emoção, a grande alegria de receber Jesus pela primeira vez na minha vida, ela não pode terminar ali. Ela não pode se encerrar e acabar ali. Mas todos os dias, nós devemos comungar Jesus como se fosse o primeiro dia. Tem uma coisa que eu sempre costumo dizer, eu pedi muito a Deus hoje como padre, né? Quase 20 anos, eu tenho a graça de celebrar a Eucaristia, de fazer com que aquele mistério ali aconteça através das minhas mãos indignas, das minhas indignas mãos sacerdotais, fazer com que o milagre aconteça ali, do pão se transformar em corpo e do vinho se transformar em sangue. Mas quando eu celebrei minha primeira missa, André, eu pedi a Jesus, naquela primeira missa que eu celebrei, naquele primeiro momento daquele milagre, da transubstanciação, através das minhas mãos, eu pedi ao Senhor para não me acostumar com a Eucaristia, para não me acostumar a celebrar a Eucaristia. Mas eu queria celebrar todos os dias a Eucaristia como se fosse aquele dia. Eu digo para vocês,
com todo o coração, André. Hoje, depois de 20 anos de padre, quem me conhece sabe disso, eu procuro celebrar a Eucaristia. Nunca celebrei a Eucaristia de qualquer jeito. Se tiver 2 pessoas, eu quero celebrar com a mesma alegria, com a mesma emoção. Se tiver lá no quarto, 200 lembra, pessoas... padre? A gente Oi? celebrando lá no quarto, lá em Hong Kong. A gente pegou o tufão nível 10. O senhor lembra disso? A gente Eu teve que dormir lembro. mais uma noite, então não tinha missa programada. O senhor foi lá no seu quarto. É verdade, é No verdade. seu quarto estava um tufão nível 10, tufão nível máximo. A gente pegou aquilo lá. Isso, mano. Eu preocupado, Ali o senhor voar lá pro... E aí o senhor celebrou. A gente no hotel, o senhor celebrou a missa lá no bar. Foi uma experiência assustadora, né? Mais interessante ali, né, André? Jesus estava no nosso meio. Nós pegamos todas as pessoas do grupo, né? Teve algumas pessoas que talvez estejam nos assistindo, nos acompanhando e que viveu essa experiência, né? Era aquela experiência lá, daquele tufão, daquela ventania toda, daquela tempestade toda, assustadora, que eu nunca vi algo igual na minha vida. Mas interessante que as pessoas estavam ali no meu quarto, né? Eu botei todo mundo dentro do quarto, e nós celebramos ali, um pertinho do outro ali, celebramos a Eucaristia, ou seja, Jesus estava na barca ali conosco, né? E não naufragamos naquela experiência. Então, assim, comungar é isso. Comungar é ter a certeza de que Jesus não está... Jesus continua nessa barca, né? Mesmo aparentemente dormindo, como foi naquela tempestade em alto mar com os apóstolos, né? E que os apóstolos acordam, Senhor, acorda, desperta, estamos aqui a perecer, né? A naufragar, e o Senhor está aí dormindo. Jesus olha para eles e fala assim, homens de pouca fé, onde está a fé de vocês, né? Então, a Eucaristia é fonte de fé para nós, né? Nos move, nos fortalece cada vez mais, porque é a presença viva de Cristo. No momento que eu me aproximo, no momento que eu comungo, seja todos os dias, ou seja no final de semana, não importa o dia, ela não tem validade, né? Aliás, não tem vencimento. Então, Jesus está comigo sempre. Tem um grande santo da nossa igreja, São Luís Gonzaga, que há pouco tempo nós celebramos a festa dele, que é conhecido como santo da pureza. E alguém um dia perguntou assim para ele assim, se o mundo se acabasse hoje, ele estava jogando bola com os amigos, futebol com os amigos, e perguntou, se o mundo se acabasse hoje, para onde você iria? Perguntou aos demais cenaristas, e cada um falou, vou para a capela rezar, né? Vou para isso, vou fazer aquilo, vou para casa dos meus pais. Cada um definiu o lugar, ou pensou no lugar aonde ele iria para morrer. E São Luís falou assim, eu ficaria aqui jogando com vocês. Por que São Luís optou por ficar ali jogando com eles? Porque São Luís sabia que Jesus estava no coração dele. Então, comungar é isso. É ter a plena certeza de que Jesus está presente no nosso coração todos os dias, 24 horas. Por quê? 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como um ano. Então, a experiência de comungar todos os dias é uma experiência pessoal. Se você tem a oportunidade de comungar todos os dias, a igreja é próxima, você tem tempo de comungar, não perca essa oportunidade, né? Realmente busque a Eucaristia, para que você possa se nutrir cada vez mais, se fortalecer cada vez mais com esse alimento, né, que nos fortalece cada vez mais a nossa fé. É tão bonito isso, padre, que o senhor está falando, né? Tem testemunho de inúmeros santos, né? E quanto melhor, né, você comunga, quanto mais fervor você recebe, Senhor, na comunhão, né? Se tiver um prazo de validade, vamos dizer assim, né? Que são por exemplo, vai à missa, quem vai à missa de manhã, né? Você ali recebe, né, o sacramento da comunhão. Quanto melhor você comunga, né? Isso faziam os santos. E eles passavam em comunhão espiritual ao longo do dia todo. Né? Eles faziam a comunhão espiritual, comungavam e passavam o resto do dia fazendo a comunhão espiritual, né? Continuando com Cristo, né? Sem perder essa validade, né? Hoje, só uma curiosidade, padre, que bonito, eu lembrei na minha oração pessoal que eu fiz hoje, tem a frase de São Bernardo, que diz o seguinte, mais vale uma missa com devoção, participar de uma missa com devoção, do que doar todos os seus bens aos pobres e peregrinar por toda essa terra. Não é para o pessoal deixar de peregrinar, não, né? Pode peregrinar para Demaé, mas mais vale. É verdade. Mas mais vale, olha que bonito isso, né? Uma missa assistida com devoção do que doar todos os bens aos pobres, né? Bem, padre, vamos lá, vamos correr. Estamos já em 2 pedrinhas já, a gente precisa das 5 para vencer. 3, é verdade, o tempo está correndo, né, André? A gente acaba se empolgando, assim, eu me empolgo muito com a Eucaristia. Não, padre, mesmo, tá né? perfeito. Mas vamos para a terceira pedrinha. Se falar de tudo, a gente marca outro, tá ótimo. Tá perfeito. Tá bom, perfeito. mas vamos para a terceira pedrinha.
Vamos lá, terceira pedrinha, né, padre? Santa Lúcia, né, irmã Lúcia de Fátima, né, quando perguntam para ela por que Nossa Senhora pede para rezar o Santo Rosário todos os dias, e não, porque na aparição em Fátima ela não fala da missa diária, ela vem falar isso na Peregrinar com Fé com o André, é isso aí, Sérgio. ela vai falar isso nas aparições em Lourdes, né, sobre a missa diária. Então perguntam para a irmã Lúcia por que Nossa Senhora lá em Fátima falou da oração do Santo Rosário diariamente, não falou da oração da Santa Missa, né? E a resposta dela é a seguinte: olha, acredito eu que por muitas pessoas não poderem, às vezes não terem acesso à missa diariamente, então Nossa Senhora não falou isso, acredito eu, ela dá a opinião dela, né? E ela fala, mas o Santo Rosário não. O Santo Rosário ninguém tem desculpa. O Santo Rosário é para quem mora longe, para quem mora perto, para pobre, para rico, para todos os povos, né? Vamos dizer assim. Não tem desculpa para não rezar o terço todos os dias, né, padre? Mas, padre, muitas vezes é difícil, né, padre? O senhor tem alguma... Eu tenho feito a experiência, eu fiz a experiência, assim, de fazer, na verdade, um propósito, né? E todo propósito, ele exige de nós o que nós chamamos de fidelidade, né, em relação ao texto, né? Quantas vezes eu falava assim, é importante rezar o texto todos os dias, né? Quantas vezes eu ensinei isso, preguei isso, e falei sobre isso, né? Mas, assim, é preciso viver também essa coerência naquilo que a gente está vivendo, né? Então, eu não preciso, eu não me sinto, nunca me senti confortável de falar sobre rezar o texto todos os dias quando eu não sou capaz de rezar, né? Então, mesmo não sendo capaz de rezar, vamos nos esforçar para rezar o texto todos os dias, né? Mas dizer assim, eu rezo o texto todos os dias, sem estar rezando, Deus sabe, Maria também sabe. Então, não tem muita coerência com isso. Mas, assim, eu fiz o propósito todos os dias rezar o Santo Terço, né? E graças a Deus eu tenho vivido essa fidelidade todos os dias. E eu digo a você que eu procuro rezar o texto durante o dia, porque se eu deixar para a noite, né, eu acabo não conseguindo dormir. Eu já vivi algumas experiências, quando eu deixo para rezar o texto à noite, que eu acabo dormindo, rezando o texto. E eu acordo de madrugada, Ave Maria, cheia de graça, é com você. Os anjos da guarda ficam rezando, e fica apavorado. E fica me perguntando assim, qual foi o mistério que eu deixei, né? E tem vezes até que de madrugada eu continuo o mistério, né? Mas eu faço o maior esforço para rezar o texto, né, durante o dia, porque aí eu tenho a garantia de que eu vou rezar o texto por completo, né? Mas a oração do Rosário... Oi? Não, a oração do Rosário é muito importante, né? Porque essa oração do Rosário não é uma oração mariana. Quando Nossa Senhora falou assim, rezai o texto todos os dias, né? Rezai o Rosário todos os dias, né? Ela não está pedindo uma oração para ela, né? Não está pedindo uma oração para ela. Não é uma oração mariana. A oração do texto é uma oração cristológica. Maria é aquela que nos leva ao Cristo, né? Maria nunca quis ocupar o lugar de Cristo, né? E é por isso que ela é tão especial para nós. Exatamente porque ela é aquela que nos leva ao Cristo, que nos conduz ao Cristo, que quer que tenhamos essa experiência com seu Filho, né? Por isso que a oração do Rosário é uma oração, do Santo Terço é uma oração cristológica. Nós meditamos sobre os mistérios da alegria, os mistérios da anunciação, os mistérios dolorosos, os mistérios luminosos e os mistérios gloriosos. Ou seja, são mistérios que envolvem toda, né, o que nós chamamos de mistério da fé, ou mistério pascal, que é o mistério da paixão, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, esse nascimento, essa paixão, essa morte, essa ressurreição de Cristo, né? Então, faz parte de todo esse do contexto, né, da nossa fé cristã. Então, por isso que quando nós rezamos o Santo Terço, nós meditamos a cada mistério, né? Em cada mistério do texto, nós meditamos sobre um acontecimento da Sagrada Escritura, né? Seja os mistérios gozosos, né? Os mistérios da alegria, seja os mistérios dolorosos, os mistérios da paixão, seja os mistérios luminosos e seja os mistérios gloriosos, né? Ou seja, nós mergulhamos nesses mistérios que nos fortalecem cada vez mais. Então, eu gosto de rezar um texto, porque assim, ali eu passo a meditar, né? Eu adentrar nesses mistérios, né, que estão tão presentes no nosso dia a dia, sobretudo na Sagrada Escritura. Então, por isso que quando Nossa Senhora pede para rezar todos os dias, pelo Santo Terço, pela conversão dos pecadores, por quê? Porque se um pecador alcançar o Cristo, ele alcança a salvação, né? Porque a palavra de Deus é palavra de salvação. E rezar o texto, contemplar os mistérios, é mergulhar nessa palavra da salvação. Porque os mistérios contemplados no Santo Terço estão presentes em todas as páginas da Sagrada Escritura.
Vou falar menos para poder dar tempo para receber 5 pedrinhas. Não, padre, tá ótimo, padre. Não, se não der tempo, a gente marca outro. Não tem problema. Até o que estão colocando aí é muito verdade, né? Depois você começa a rezar, vira um hábito, né? É uma virtude em si, né? O hábito é bom repetido muitas vezes, né? A prática boa repetida muitas vezes vira um hábito, é uma virtude, né? Algo muito bom. Uma dica, às vezes, para quem não acha muito o tempo para rezar o terço por completo de uma vez só, né? Vai rezando. Reza uma dezena, quando às vezes está indo de carro do trabalho. Reza outra dezena quando está indo para a padaria. Enfim, vai rezando assim que fica mais fácil de você rezar o terço todos os dias. Vocês estão me escutando? Acho que o Padre Aldo que travou. Eu travei também, não sei. Quem estiver me escutando, me avisa aí. Eu sei que a minha fala não é tão ao vivo assim, né? Sempre chega para quem está ouvindo alguns segundos depois. Padre Aldo acho que caiu. Vocês continuam me escutando? Sérgio, me escutando? Estão me escutando? Vamos ver se o Padre Aldo volta aqui. Acho que ele está me chamando aqui já. Calma aí. Calma aí, calma aí. Já chamei ele aqui de novo. Vamos ver se ele volta. Caiu o Padre Aldo. Vamos ver se ele volta. Faltam aí 12 minutos. Pronto. Aí, Padre Aldo, voltou. Então, quem tem essa dificuldade de achar um tempo por inteiro, vai rezando as dezenas ao longo do dia, assim você reza, consegue rezar Uma o coisa seu tempo. interessante, André. Uma coisa interessante, talvez eu ouvi de um padre muito experiente, tem 60 anos de padre, então muito experiente, né? Ele dizia assim pra gente: tempo é questão de prioridade. É verdade, padre. Hoje eu rezo o texto todos os dias, eu digo para vocês que estão nos escutando. Eu rezo o texto todos os dias porque o texto se tornou para mim prioridade. Então, quando é prioridade, você encontra um tempo para ir. É igual o jovenzinho que namora a jovenzinha. E organização, você tem tempo né, de padre? Você ver. pensar quando vai. Senão não dá tempo, né? Acaba que chega no... É verdade. Quando a jovenzinha está namorando o jovenzinho e vice-versa, né? Eles sempre têm um contratempo de falar pelo telefone, de se ver, sempre. Ambos trabalham, tem mil dificuldades, mas por que eles encontram tempo? Porque é prioridade para eles. Então, assim, no momento que a gente passa no dia a dia, exercitar essa prática, né? Mas vivenciar mesmo, porque não pode ser um gesto mecânico. Acabar, né, pai? Isso. Tem gente que reza o texto para acabar, né? Para acabar. Acabou. Acabar. Começar já pensando em terminar o texto, né? Você não pode. Se você vivenciar realmente com amor aquilo ali, né, você vai encontrar motivação para rezar todos os dias. E vai encontrar um tempinho para rezar. Rezar o texto com o coração. Ela fala isso. Ela coloca esse detalhe. É verdade. Você pode rezar o texto dentro do ônibus, pode rezar o texto regando as plantas, pode rezar o texto diante do Santíssimo, pode rezar o texto em qualquer lugar que você vê ali, você pode se concentrar e estar rezando ali o texto, né? Então, eu acho que é uma questão de prioridade rezar o texto todos os dias. Aí você vai exercitando, você vai vendo que você vai sentindo aquela alegria de poder, né? Como se fosse uma rosa que você está... Várias rosas, né? E você está ofertando ali um buquê de rosas, você está ofertando a uma mãe muito especial, que é Nossa Senhora, né? Padre, essa é a nossa terceira pedrinhas. Confissão, comunhão e o terço, né? Já falamos. A quarta pedrinha é ler e meditar sobre algum versículo da Bíblia. Uma pessoa uma vez perguntou, numa peregrinação até, mas eu já vou à missa, então vale? Olha, não sei. Eu dei a minha opinião. Falei, olha, pode ler a mesma leitura da Bíblia, mas depois da missa ou antes da missa, pega um momentozinho e leia ela de novo para você. Aquilo, porque às vezes na missa passa muito corrido e chega ao final da missa, você pergunta para a pessoa qual foi o evangelho do dia ou qual foi a primeira leitura, a pessoa às vezes nem sabe, nem lembra, né? Assim que termina. Então, criar um tempinho ali para ler e meditar, né, sobre aquele versículo, né? Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, né, sobretudo o Evangelho, o padre sempre diz, palavra da salvação, o diácono, né? E todos nós respondemos, glória a vós, Senhor. Então nós temos consciência de que aquela palavra, ela salva. É a ação que salva a nossa vida, né? Através da palavra, porque a palavra de Deus é o próprio Deus que fala no nosso coração, né? Então, toda a Sagrada Escritura, de Gênesis e Apocalipse, nós sabemos que ela é inspirada por Deus.
né? Então, é um presente de Deus para nós. E é luz que ilumina nossos passos. Então, muitas vezes, nós estamos meio que nas trevas, caminhando nas trevas, e isso acontece com o padre também. O padre, às vezes, pode viver uma experiência de caminhar nas trevas, né? Sim. Os leigos também podem ver a experiência de caminhar nas trevas. Então, o que fazer? No momento em que nós ouvimos a palavra de Deus, ela liberta, ela salva. Nossos irmãos evangélicos dizem assim, quando se convertem, ele fala assim, encontrei Jesus. Parece que Jesus estava perdido, né? E de repente ele encontrou, bendito seja Deus, né? Assim, mas o encontrar Jesus significa assim, eu agora experimento na nossa vida, né? Então, tipo assim, então, a palavra de Deus é isso, é essa alegria de dizer assim, eu encontrei, eu mudei de vida, eu sou um homem diferente, eu sou uma mulher diferente, né? Por quê? Porque a palavra de Deus, ao momento que ela nos alcança, ela transforma a nossa vida, né? Ela nos faz realmente um homem novo. Então, por isso que ela nos salva diante daquilo que parece temos perdido ao longo da estrada, né? Então, ela recupera aquilo que foi perdido, né? Então, por isso que ela nos salva. Então, por isso que é importante ouvir, ter tempo de ouvir essa palavra. Hoje em dia, mais do que nunca, através das redes sociais, através do celular, você vai lá, o texto que você quiser ver, em questão de segundos você consegue, né? Então, a própria Bíblia, né? Tem o costume também de folhear a Bíblia, abrir a Bíblia, ler algum versículo, meditar só um versículo, não precisa ser às vezes o evangelho inteiro, o capítulo inteiro, às vezes um versículo só, ele nos ajuda, nos nutre, nos fortalece, e nos converte, nos muda de vida, né? Porque é realmente a palavra da salvação, né? Às vezes uma coisa, por exemplo, o evangelho no domingo. Quantas vezes a gente já ouviu o mesmo evangelho? Tantos anos aquele evangelho foi proclamado. Mas naquele domingo você fala, nossa, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Eu nunca pensei nisso, né? Ou seja, você nunca se deu conta daquilo ali. Por exemplo, hoje mesmo, essa passagem do Golias, né, e do Davi. Quantas vezes a gente já ouviu essa passagem? Mas quantas vezes alguém já se deu conta de que, vencendo o pecado se torna seu escravo. E se você deixar que o pecado te vença, você se torna escravo do pecado. Isso é extraordinário. É né? extraordinário. Ou seja, isso. Não é realmente. Então, isso é palavra de Deus. Nossa Senhora diz assim: leia um versículo, né? Ou seja, atenção a isso. Né? Não é só ler por ler, mas é você experimentar, né? É você mergulhar, é você. É onde o Espírito Santo te tocar, né, padre? Você não precisa nem continuar, às vezes, a leitura. Você é o que chamam de ato de fé. E aí que a gente cresce, né? É na fé, né? Que Deus ilumina a nossa inteligência e nos convida à vontade. Isso é tão bonito. Isso é um ato de fé, né? E aí é de atos em atos de fé que a gente vai crescendo, né? Na nossa vida espiritual, né? É uma leitura pessoal, é uma oração pessoal isso aí, né? Então as pessoas se preocupam, às vezes, quando vai falar em ler Bíblia. Nossa, mas eu vou ler a Bíblia, meu Deus do céu, a gente parece assim uma coisa, um fardo, né? Uma coisa cansativa, né? Não, leia só um versículo. Só um versículo já te revela algo que você talvez nunca tenha pensado. No domingo passado, Jesus, no Evangelho, ele começa dizendo: com a beira cá, né, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos, né? Ou seja, eu, que sou um pequenino, até em tamanho, né? E todos nós, diante de Deus, quando nos colocamos como realmente pequeninos diante do Senhor, Ele nos revela coisas extraordinárias através de Sua palavra. Coisa que a gente nunca pensou, né? Deus revela o nosso coração, né? Então, por isso que é importante mergulhar nessa palavra de Deus, né? Então, essa pedrinha, que chama-se palavra de Deus, ou Bíblia, Sagrada Escritura, ela é essencial também nesse nosso, como arma, né, como essa quarta arma, daqui a pouco vamos falar a quinta arma, essa quarta arma é contra esse gigante Golias, que muitas vezes está presente dentro de nós. E agora vamos para a quinta pedrinha, né, Brasil? Pode fechar a quinta pedrinha. Vamos lá, quinta pedrinha. A quinta pedrinha, a senhora fala do jejum, né, padre? As quartas e sextas-feiras, e o jejum é uma prática, né, que nós católicos devemos fazer, né? O católico jejua, né? E Mirjana, se não me engano, que é uma das videntes de Medjugorje, né? Ela, em uma das entrevistas, ela dá algumas práticas, né? Para não fazer por fazer. O jejum, normalmente, dessas 5 pedrinhas é onde vocês, por exemplo, que estão em casa, eu também me coloco nessa situação, é onde eu olho assim e falo, essas que é a mais difícil, né?
Mas o objetivo é que seja difícil mesmo, é que você é para aumentar a sua humildade, né? Você vê que você é fraco, que você é miserável, né? Você aumenta, assim, a sua humildade, né? Falta 4 minutos, padre. Vai lá. Vou acabar. Então, o jejum, ele pode ser feito através dos alimentos, né? Que a maioria das pessoas acha que assim, faz do alimento mesmo, a renúncia do alimento, que é muito importante. Mas às vezes com aquele doce que você gosta tanto, aquela Coca-Cola que você ama, né? Abrir mão de tudo isso é realmente, às vezes, um grande sacrifício, um grande jejum. Mas existe também o jejum da língua, de fofocar a vida dos outros, não falar mal dos outros, não cair na tentação de julgar. Existe o jejum também de não mentir, né? E todos os outros jejuns que nós podemos fazer, que nos edifica, e edifica também a vida do outro. Então, esse jejum não é só o jejum do arroz, do feijão, do macarrão, né? Ou do pão e a água. É importante o jejum do pão e de água. Mas assim, não basta só eu jejuar de pão e água e muitas vezes ficar com o meu coração realmente fechado pelo rancor, tomado pelo rancor, pelo ressentimento, pelo ódio, pelo sentimento de vingança, né? Então, jejuar de tudo isso, tenha certeza que será algo muito edificante aos olhos de Deus, aos olhos daquela que pede que essa experiência do jejum todos os dias. Então, o nosso pão, a nossa água de todos os dias, talvez como um jejum, ou uma vez por semana como um jejum, um propósito que cada um pode fazer, pode ser isso que às vezes nos custa tanto, né, que abrir mão, às vezes para nós é um sacrifício, e aí pode ser o nosso jejum, ali daquilo que você mais gosta de fazer, que você está mais apegado, ou até mesmo aquele pecado de estimação que você tem, então você pode jejuar daquele pecado naquele dia, e vai trabalhando aos pouquinhos como essa arma contra o gigante Golias que está presente entre nós. E uma das... Nossa Senhora, né, em uma das aparições, para finalizar, Padre Senhor, da bênção que já vai cair aí. Ela fala o seguinte, a mensagem de Nossa Senhora, né? Não é o Padre Aldo falando, não, tão pouco eu, né? Falando dessa mensagem. Nossa Senhora fala o seguinte, Padre, numa das aparições. Especialmente, vivam as mensagens que se referem ao jejum, pois o seu jejum me dá alegria e pelo jejum vocês alcançarão a realização completa do plano que Deus está realizando em Medjugorje. Né? Medjugorje, né, Padre? O senhor já esteve lá algumas vezes, né? Eu já fui 2 vezes e vamos o ano que vem, André. Agora, dia 14 a 25 de maio do ano que vem, iremos a Roma, Medjugorje e Fátima, né? Então, Medjugorje é extraordinário, Fátima nem se fala, né? Então, você chega lá, né, maravilhosa. Você já parece que você está fora do planeta, né? É verdade. É lindo demais. É lindo demais. Medjugorje fica... Eu tive a graça de participar de uma aparição de Nossa Senhora ao Ivan. Um dia que eu fui lá em Medjugorje, na hora que eu cheguei na cidade de Medjugorje, a guia local falou assim, Nossa Senhora vai aparecer ao Ivan e disse que quer todos os sacerdotes que estão aqui lá. Então nós fomos lá e foi uma coisa assim extraordinária. Apenas que eu não tenho tempo de descrever o que aconteceu lá, mas foi algo realmente assim maravilhoso que eu nunca esqueci, né? Por isso que falar sobre esses 5 pedrinhas de Nossa Senhora, a pedido dela lá, né, em Medjugorje, é realmente para mim um momento de grande alegria, né? E eu sei que está acabando o tempo, e eu gostaria de deixar assim uma bênção bem especial, né, André? Por intercessão de Nossa Senhora Rainha da Paz, de Nossa Senhora de Medjugorje, que ela fortaleça o coração de cada um de vocês que nos acompanhou até então, sobretudo o coração do André, que está aqui conosco, da sua família, da sua esposa, da sua filha, de toda a sua família, que ele sabe o quanto, né, eu tenho um profundo apreço, carinho, respeito e admiração por ela. Então, que Deus, Nosso Senhor, por intercessão de Nossa Senhora Rainha da Paz, abençoe todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, porque se cair, vocês já tomaram posse da bênção, né? Isso é mais importante. Bem pesado. Agora o Instagram está avisando. A bênção está garantida. Oi? Falta 30 segundos, né? Faltam 30 segundos aqui. Amanhã minha mãe vai estar numa live falando sobre o Imaculado Coração de Maria. E depois de amanhã vamos estar com o Padre Jorge Carreira na sexta-feira, né? Temos feito lives de segunda a sexta. Muitíssimo obrigado, Padre. Agora está de fato terminando. Amo o senhor, a nossa família ama o senhor sabe disso, que é recíproco. Obrigado, André. Fica Também com amo Deus. vocês, tá?
E que Deus te abençoe também, viu, padre? Infinitamente. Amém. Você também, Amém. Andrezinho. Fica com Deus, tá? Deus te Tchau, abençoe. padre.